Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Que momento maravilhoso foi esse. Deus tem mais ainda para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Te convido você agora a abrir a sua Bíblia comigo em Josué, capítulo de número 24. Josué, livro do profeta Josué, capítulo de número 24. Nós estaremos falando sobre essa porção tão maravilhosa, tão especial, nessa noite. Glória a Deus. Como é maravilhoso poder adorar ao Senhor. Como é maravilhoso poder estar na presença do Senhor. E Josué, capítulo de número 24, começa falando algo magnífico. Eu quero ler o versículo 1 e o versículo de número 15 ao 17 com vocês. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Aleluia. Antes da leitura do versículo 15, preste atenção o que diz logo o início do capítulo 24, que toda a nação de Israel, todas as tribos, todos aqueles que puderam, é claro, estar ali em Siquém, se reuniram nesse vale que era Siquém, e o finalzinho do versículo diz que, e eles compareceram diante de Deus. Hoje, você veio aqui a esse lugar, você está conosco agora, e eu não tenho dúvida que o desejo e o intuito do teu coração também é estar diante de Deus. Estamos numa igreja, estamos próximo a alguns irmãos, conectados com outros irmãos, mas o nosso coração deseja algo maior do que a comunhão com os irmãos, do que é tocar nos irmãos, do que é ver os irmãos, do que é estar numa igreja, é saber que estamos diante de Deus. E foi assim que começou esse momento na vida desses filhos de Deus, ali no Vale de Siquém. E é assim que será conosco hoje aqui também. Agora vamos ler o versículo de número 15 ao 18. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Aqui esse grande líder, mais uma vez, ele chama-nos a tomar uma decisão. Não amanhã, não no ano que vem, não quando estivermos velhos, mas é agora. É hoje. Ele estava se dirigindo ao seu povo naquele instante, naquele vale, diante daquela imensa multidão. E ele estava dizendo assim: tomem uma decisão agora. Quem vocês irão servir? Os deuses dos antepassados? Os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão? Ou ao Senhor? E ele faz uma autoafirmação: eu e a minha família serviremos ao Senhor. No presente, guarde isso, nesse momento, foi o presente de Josué
foi o presente de Israel, foi o presente dos líderes. E para nós hoje essa história ficou no passado, mas hoje você está diante de Deus. E a escolha ela é sua. Nesse presente, o que você deseja para a sua vida? Quem você escolhe? Os deuses da nossa nação, os deuses que são cultuados e adorados no mundo, o Deus deste século ou o Senhor? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Essa é a minha escolha, essa é a minha afirmação. O que você escolhe agora, nesse presente que Deus te dá? O versículo 16 menciona: então o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia! Todos os dias da sua vida serão um presente aonde você pode escolher o que você fará com a sua alma, com a sua vida, com a sua família. E é claro que você não responde por todos, mas você responde por você. E você, que é o líder do seu lar, responde pelo seu lar. Mesmo sabendo que aqueles que são liderados por você também têm as suas escolhas. Mas eu quero te dizer aqui que esse grande líder de Israel, ele fez uma escolha. Ele afirmou a sua escolha. E o povo de Deus deu uma resposta positiva, porque todos estavam diante da presença do Senhor. Nessa noite nós estamos diante da presença do Senhor. Ele quer te ajudar na sua escolha. Ele quer te ajudar fazendo com que você escolha corretamente. E eu não tenho dúvida que Deus vai te ajudar. E eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore agora, pedindo: Deus, me ajuda na minha caminhada, me ajuda nas minhas escolhas, ajuda durante toda a minha vida, porque eu preciso demais do Senhor. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e te pedimos: ajude-nos na nossa caminhada. Ajude-nos nesse momento que é o agora, o presente nosso, que vivenciamos nesse instante. Toca, Senhor, na nossa consciência, toca no nosso coração, toca, Senhor, nas nossas faculdades, nos nossos sentimentos, e que possamos colocar a nossa mente à disposição do Senhor e escolher corretamente. Mesmo quando as nossas paixões ou inclinações forem contrárias à Tua vontade, que o Senhor nos segure pela Tua poderosa mão, que o Senhor nos abrace com os Teus braços eternos, e se preciso for, que o Senhor nos carregue no colo, para que dessa forma possamos a cada dia, a cada momento, escolher de uma forma que te agrada, escolher de uma forma que te glorifica, escolher de uma forma que realmente seja a Tua vontade. Nós queremos sujeitar a nossa mente, os nossos pensamentos ao Teu querer, e sempre, Senhor, como Josué e como aquela nação, escolher o que esses grandes homens de Deus escolheram. Nós queremos escolher como eles. Ajuda-nos no nosso presente a nos mantermos assim, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você está diante de Deus agora? Você está diante de Deus? Creia que Deus vai estar te ajudando
não somente agora, mas em cada momento, quando você entra diante da presença dele, quando você se ajoelha diante dele, quando você chora diante dele, saiba que nesse momento, Deus também te ajudará a você fazer sempre escolhas corretas. Houve um grande homem de Deus, conhecido por muitos, John Wesley, que ele dizia uma frase maravilhosa, que não era apenas uma frase, mas era uma oração. Ele dizia assim a Deus, e automaticamente a sua voz ecoava aos seus ouvintes e ela ecoa até nós hoje. Ele viveu alguns séculos atrás. Ele dizia assim, em oração diante de Deus: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Olha que frase, e olha que oração poderosa. Ele orava a Deus e naturalmente, quando ele orava, ele fazia um desafio aos seus discípulos. Fazia um desafio ao seu colegiado. Ele dizia para Deus: me dá apenas 100 homens, 100 homens, que desejem única e exclusivamente Deus, e que não tenha medo de nada nem de ninguém, exceto do pecado. E com esses 100, eu abalarei o mundo. Deus ouviu a oração dele. Ele se tornou uma lenda viva, e é ainda hoje um dos maiores pregadores do Evangelho que já passou nessa terra. Por quê? Porque pessoas ouviram esse desafio e naquele momento se colocaram diante de Deus nessa grande escolha. Ele era essa pessoa que vivia essa realidade, ele era essa pessoa que transpirava essa realidade e naturalmente Deus concedeu essa graça para ele, de dar a ele um colegiado. E só para você ter uma ideia, é de John Wesley que nasce a igreja metodista espalhada no mundo todo. Faculdades, universidades, hospitais, tantas coisas, há tantos séculos, porque 100 pessoas, pelo menos 100, escolheram amar a Deus acima de tudo e de todos, e não temer nada a não ser o pecado, e assim abalaram o mundo. Foi algo assim que aconteceu com Josué naquele dia, algo aproximadamente dessa forma. A mensagem de Josué àquela geração foi uma mensagem poderosa e transformadora, porque não era a mensagem de Josué, era a mensagem de Deus. E hoje eu quero trabalhar na perspectiva do nosso tempo presente em Siquém. Guarde isso. Eles estavam no vale de Siquém. Então, eu quero hoje defender a seguinte tese, a seguinte proposição: o poder do nosso momento presente em aliança com o eterno. Isso que eu quero hoje trabalhar aqui com vocês. Que há um poder extraordinário da parte de Deus nesse nosso momento chamado agora. Agora. Porque talvez você seja alguém que viva do passado. Ou talvez você viva com a mente no futuro. Eu quero te dizer que isso tudo é muito útil e é muito importante, mas talvez seja essa a razão pela qual você vive um pouco atrapalhado, porque você vive no passado. Talvez você diga: mas pastor, o passado não é importante? É claro que é. E é importante que a gente não tenha amnésia também, porque tem aqueles que fazem uma negação do passado. Repetem o passado no presente e negam o passado como se ele não tivesse existido. Também é uma tolice. Mas viver no passado o tempo todo, nesse presente, é viver de uma forma saudosista, ou seja, terá pouquíssima utilidade. Quem vive no passado tem uma utilidade apenas para os historiadores,
e para os arqueólogos. Eles sim são especialistas em passados. Para quê? Para poder trazer lições para o presente. Mas uma pessoa comum que vive o seu dia a dia no passado, e o tempo todo no passado, deixa de construir grandes coisas nesse presente. Mas também aquele que anula o passado, como se ele não tivesse feito aquelas coisas, e replica eles hoje, também terá muitos problemas. Assim também aqueles que vivem com a mente no futuro. Porque existem pessoas que ficam pensando só no dia de amanhã. Sabe aquela ideia, eu vou jogar no jogo do bicho, eu vou jogar na loto, na Mega Sena, eu vou ganhar, e já está com 70 anos de idade, não enriqueceu, gastou fortunas, deixou de fazer coisas importantes, e sempre pensando no futuro que nunca chega. Porque quando eu tiver uma casa melhor, quando eu tiver um diploma melhor, quando eu tiver uma igreja melhor, quando eu tiver melhores amigos, quando eu tiver... Nunca chega. E essa frustração também é intensa, porque vive com a cabeça no futuro, esperando que o futuro o alegre e o faça feliz. E o futuro não o fará muitas vezes, porque, irmãos, se a gente não souber como viver entre essa relação, entre o passado e o futuro no nosso presente, a gente acaba tendo várias viroses e várias doenças. Então hoje o que eu quero defender, a minha tese, é o poder de Deus no nosso presente de agora. Porque, irmãos, talvez você já viveu grandes experiências com Deus no passado, mas hoje você está vivendo um caco. Talvez isso é consolador, porque um dia você viu Deus trabalhar na sua vida, mas o que importa hoje é você estar diante de Deus. É saber que Deus está em você, que Ele te abraça, que Ele te envolve e que o Espírito Santo é na sua vida agora. Porque um dia, num passado muito mais remoto, Lúcifer desfrutava de momentos de glória diante de Deus. E se Lúcifer fosse gabar porque ele era um ministro diante de Deus pelo passado, isso não trará nele consolo e não mudará o destino futuro dele. Por quê? Porque ele perdeu aquilo. Ter um passado é importante, mas viver o presente é muito mais importante. Pensar no futuro é importante, mas trazer essa realidade para o agora é muito mais importante. Porque a minha escolha de agora, naturalmente, será a construção do meu futuro de amanhã. E essa é uma das maiores bênçãos de Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz: se hoje você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. E o tempo da salvação é agora, é nesse presente. O que Deus está nos dizendo o tempo todo nas Escrituras é: abrace-se com o Senhor, agarre-se com Deus, no momento chamado presente. E se você precisa de um conserto, de um consolo, essa é a hora para você se lançar diante de Deus nesse presente e refazer a sua história, assim como esse povo refez a sua história. Então hoje eu quero trabalhar sobre o poder do nosso momento presente, porque não adianta você pensar em como você estará amanhã com Deus, se agora você está um caco com Deus. Você tem que se concentrar agora. Tem que crer que amanhã Deus estará tendo misericórdia de você, estará te visitando, mas o que importa agora é esse momento, é esse instante. Porque o que será amanhã? Nós não sabemos. O escritor da carta de Tiago, irmão de Jesus, disse: não diga que amanhã você irá a um lugar ou irá a outro, diga se Deus permitir. Porque nós não sabemos quando chegará o nosso último dia. A nossa data de validade, nós não temos uma previsão de quando ela chegará ao fim. Somente Deus. Por isso, nós devemos pensar sim no futuro e no amanhã desejar estar em comunhão com Deus. Mas o mais importante é refazer a nossa história agora, em aliança com Deus.
Esse momento foi o grande momento em que o povo de Deus estava no vale do Siquém. Deixa eu comentar aqui um pouco aqui sobre a geografia desse momento, desse episódio, para derramar no coração de cada um de vocês um pouco de grandeza desse instante, como que ele foi na vida desses filhos de Deus. O vale de Siquém era um vale onde existiam 2 montes. Mas um pouco antes de visualizar esse vale, imagine você num lugar onde tem uma vegetação bem fértil e tem diante dele 2 montes. E o mais interessante é que era um lugar que tinha uma história atrás dele, uma história lindíssima. Quando Deus se revela a Abraão pela primeira vez em Gênesis 12, é aqui em Siquém que o nosso pai na fé cria o primeiro altar como memorial de adoração a Deus. Então olha como Siquém era importante, como era um lugar importante. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai até Canaã, ele chega em Siquém. E ali Deus fala com ele e se revela mais uma vez a ele. Promete coisas especiais para ele. E ali ele faz um altar. Ou seja, era um lugar onde a glória de Deus tinha sido manifesta a esse Filho de Deus. E aqui ele faz um memorial para que ele jamais se esquecesse daquele momento em que Deus se apresentou a ele. Pouco tempo depois, quando Jacó já tinha os seus filhos, estava voltando para sua casa, acontece um episódio trágico aqui em Siquém. Aquilo que outrora era um lugar de bênção, de aliança entre o Filho de Deus e Deus, agora o inimigo tentou colocar a mão. Igualmente acontece na nossa vida. Quantas são as vezes que Deus nos marca, Deus nos abençoa, Deus escreve uma história linda na nossa vida e sutilmente o inimigo tenta desfigurar aquilo que Deus realizou em nós. Siquém era o vale da bênção, o vale onde Deus se revelou a Abraão, o vale onde Abraão fez um altar, o primeiro altar. Abraão fez vários altares em vários lugares para adorar a Deus e para serem memoriais de que a glória de Deus estava ali. Agora os filhos de Jacó, em especial Simeão e Levi, Gênesis capítulo de número 34. Eles estão ali em Siquém, Jacó compra um pedaço de terra, mas Siquém, agora um habitante de Siquém, havia um homem que era Hamor, era o principal daquela região, ele tinha um filho que por acaso o nome dele também era Siquém. E esse homem começa a se enamorar com uma das filhas de Jacó e tem uma atitude que a Bíblia chama de uma atitude de violência. Ele se enamora dela e agarra e a violenta. Ao saber disso, os filhos de Jacó, enfurecidos, principalmente 2 deles, que é Simeão e Levi. Sim, Levi, aquele da qual sai a tribo de Levi. Causam um mal horroroso em todos os habitantes de Siquém. Porque ao saber dessa violência, a Diná, que era a filha de Jacó, os moradores de Siquém, Hamor e o próprio Siquém, pedem em casamento Diná. Então os filhos de Jacó dizem, se realmente for para que eles se unam a nós, casem-se com a nossa filha e vivam em aliança conosco, servindo ao nosso Deus, que eles se circuncidem. E eles, então, todos os habitantes daquela nação, que agora já tinham se passado várias gerações de Abraão, Isaac, agora estamos em Jacó, então aquela região tinha agora um novo líder, que era Hamor. E aí o que acontece? Eles aceitam isso. Possivelmente eles viam a bênção de Deus na vida de Jacó e queriam seguir ao Deus de Israel. Então eles aceitam os termos e se circuncidam. Fazem aquele rito de iniciação na fé judaica, na fé dos hebreus. E aqui, irmãos, que coisa horrorosa aconteceu. No terceiro dia,
diz o texto sagrado, aonde a dor dos homens é mais aguda, porque uma coisa era passar pela circuncisão de um bebê, e outra coisa é a circuncisão já adulto. Ao terceiro dia, a dor é muito aguda e os homens sofrem muito. 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, entraram no vilarejo e mataram todos os homens. Aí talvez você diga, pastor, que coisa horrorosa assim. O vale que era da revelação de Deus, agora foi marcado negativamente, foi manchado por 2 herdeiros da promessa. 2 filhos de Jacó. Eles foram lá, mataram todos os homens adultos. E talvez você diga, e os demais irmãos? Foram cúmplices nessa traição, porque chegaram lá e saquearam a cidade e levaram cativo as crianças e as mulheres. Jacó, ao saber disso, se indigna, mas já estava tudo feito. Vale de Siquém, então, se tornou um lugar de mancha, de pecado, de vergonha. Olha o que o inimigo faz na história do povo de Deus quando ele escolhe errado. E agora aqui, então, Jacó fica temeroso. E Jacó, então, chama a atenção dos seus filhos, mas o que poderia fazer? Já estava feito. Jacó não compactuou, Jacó não participou. Jacó clamou a Deus, buscou a Deus, Deus deu um escape para ele. E assim foi manchado o vale de Siquém. Guarda isso. Passado um bom tempo depois desse episódio, Jacó vai até Betel. Deus fala para Jacó ir para Betel. E depois ali ele se estabelece, vão morar em outros lugares. Um tempo depois, um dos filhos de Jacó, que é José, vai então atrás dos seus irmãos em Siquém. Lembram aquele episódio em que José é vendido e traído pelos seus próprios irmãos? Pois é, os irmãos de Jacó estavam cuidando do gado lá em Siquém. E José foi até atrás deles em Siquém, mas eles não estavam lá, tinham saído de Siquém e foram para outro lugar. Mas o intuito de José era ir a Siquém dar um recado do seu pai. Olha que interessante. E ali ele foi traído mais uma vez pelos seus irmãos, não exatamente em Siquém, mas em Dotã, um lugar próximo. E agora, esse lugar, novamente ele teve um outro significado, o vale de Siquém. Lembram que quando o Moisés sai do Egito e fica 40 anos no deserto? Em um dado momento Moisés para diante de 2 montanhas, antes de atravessar o Jordão, nas planícies de Moabe. Porque nas planícies de Moabe, quando você olhava, você via o rio Jordão, e depois você olhava um vale e 2 montes. Moisés deu uma ordem para o povo de Deus, dizendo para que 6 filhos de Jacó fossem colocados de um lado com as suas tribos, e outros 6 filhos de Jacó fossem colocados dos outros lados, e um dos montes seria o monte da bênção, e o outro monte, o monte da maldição. Então Moisés, tanto em Números quanto em Deuteronômio, fala: vocês deverão escolher entre o monte da bênção e o monte da maldição, Ebal e Gerezim. Só que ainda não tinha chegado esse momento, e agora com Josué, depois que eles atravessam o Jordão, depois que eles conquistam a cidade, é Josué quem vai realmente estabelecer esse momento sagrado, consolidando uma história na vida do povo judeu. E ali ele está, literalmente, diante do monte Ebal e diante do monte Gerezim. Agora vai ser colocado aí no telão e também vai ser colocado aqui na igreja, como na transmissão, o mapa de Israel. O mapa de Israel. O outro mapa, por gentileza. Só para vocês terem uma noção da disposição de como ficava. Esse é um mapa que descreve as 12 tribos de Israel. Josué fez essa divisão. Ali no meio, o Rio Jordão está cortando, literalmente aqui,
vem o mar da Galileia e é o Rio Jordão que vem cortando e separando o lado leste do lado oeste. E eu quero que vocês prestem bastante atenção bem no meio. Aqui bem no meio tem uma descrição. Pertinho ali, onde está escrito Efraim, um pouquinho para cima tem Manassés, do lado oeste e do lado leste. E agora eu quero que vocês vejam esse segundo mapa, porque a gente vai pegar a tribo de Manassés, que está a oeste. Por gentileza, coloquem para nós o outro mapa. Aqui, exatamente. Acima da tribo de Efraim, tem a tribo de Manassés a oeste. E aqui, bem aqui, é Siquém. E de um lado está o Monte Ebal, e do outro lado está o Monte Gerizim. Quando Moisés recebeu a revelação de Deus para o povo, lá em Deuteronômio, e lá em Números, e também em toda a lei, e colocou o Monte Ebal e o Monte Gerizim, e o Monte Gerizim como o monte da bênção, e o Monte Ebal como o monte da maldição. Olha que coisa fantástica, irmãos, como é lindo saber disso, porque quem estava ali nas planícies de Moabe, coloca o outro mapa por gentileza, filhos. Quem estava ali nas planícies de Moabe, aqui, nessa região onde está Gat e onde está Manassés, as planícies seriam exatamente aqui, nesse lado, para nós aqui que olhamos no telão, nesse lado bem no meio do mapa, à direita. Quem olhava, via essa planície, que era Siquém, e via os dois montes. E acontecia uma coisa todos os dias. O pôr do sol declinava de trás do Monte Ebal e do Monte Gerizim. Então, quando Moisés fez esse decreto de que escolham o que vocês querem para a sua vida, o Monte Ebal ou o Monte Gerizim, Israel ficou durante 40 anos ali nas planícies de Moabe, aproximadamente. Ficou 40 anos para conquistar a terra prometida. E todos os dias acontecia um fenômeno. O sol se colocava e baixava-se diante de um monte e diante do outro monte. Nós sabemos que em cada período do ano o sol se põe em um certo lugar, dependendo de onde você está. Mas é sempre ali próximo. O que Deus estava falando para o povo dele diariamente. O que vocês escolhem hoje? O monte da bênção ou o monte da maldição? E era interessante que o Monte Ebal, ele tinha quase que 1 quilômetro de altitude do nível do mar. Era um monte praticamente estéril, não tinha nada que desse vida nele. Já no Monte Gerizim, tinha um lado fértil. Eles eram montes de calcário. Então, todos os dias o sol se colocava, como que Deus dizendo a cada um dos seus filhos: qual é a sua escolha hoje? O que vocês querem para vocês hoje? A bênção ou a maldição? E havia um outro detalhe, o outro monte que é o Monte Gerizim, ele tinha 800 e poucos metros de altura. O Monte Ebal, 900 e poucos metros de altura. Em outras palavras, o Monte da Maldição era um pouco mais alto, dando uma ideia de que é mais vistoso, chama mais a atenção, é mais imponente, mas é estéril, não tem fertilidade. O da bênção, outrora, é um pouco menor, mas é fértil, tem vida. O da maldição é maior, mas é estéril, é mais apresentável, assim como acontece hoje. As escolhas diante de nós, quais são as maiores? De servirmos a Deus ou de servirmos as coisas que não são de Deus? Todos os dias o sol se põe diante de nós. E todos os dias precisamos fazer uma escolha. Ou pelo menos dizer para nós mesmos: aonde eu estou com o meu pé? No Monte Ebal, que é maior,
mas é estéril, ou no monte Gerizim, que é menor, mas é fértil. Nessa noite Deus mais uma vez nos aproxima desse vale, que era um vale de aproximadamente 400 metros, repletos de fertilidade. Deus nos coloca diante dele para que a gente escolha. Eu quero nessa noite falar em especial sobre esse vale de Siquém, que é um vale aonde precisamos fazer escolhas. Eu me lembro que eu trabalhei com um rapaz que se chamava Eli. E o Eli era um cara muito antenado para as coisas da vida. E ele era muito dedicado. E um dia, falando com ele sobre as coisas de Deus, eu era bem garoto, eu me lembro que eu tinha sido promovido de office boy para auxiliar de escritório. Mais especificamente, trabalhando na Xerox e no Telex. Naquelas épocas era Telex. E eu lembro que eu conversando com ele sobre Deus, ele falou, Deus. Eu era muito religioso, ainda não era cristão, mas era muito religioso. Ele disse, não, Deus, eu vou fazer uma escolha quando eu envelhecer. Aí eu pensei que ele estava brincando. Ele disse, sério? Eu falei, Eli, para disso, rapaz. Né? Deus é importante todos os dias. E ele disse, não, é sério. Eu não estou velho, não estou cheio de vida. Tenho muitas coisas para fazer na minha vida. Deus vai me atrapalhar. Eu vou escolher Deus, algo para seguir, ou uma religião, quando estiver velho. E ali ele foi bem enfático, e eu meneei com os ombros, balancei a cabeça, falei, tá bom, é o que você pensa. Aquilo me chocou, porque ele era um homem, 20 e poucos anos, eu era um garoto, 16 anos, mas aquilo me chocou de ver uma pessoa tão convicta de uma escolha tão importante para o futuro. Quantas pessoas você conhece que é assim? Quantas pessoas você conhece que pensam assim? Porque é para o amanhã. Lembra que eu falei sobre aquela questão de olhar para a vida não no presente, mas com olhos no passado, ou quem sabe no futuro, mas esquecer do presente? Quantos são os que vivem assim? Eu me lembro que no ano de 95, logo quando eu vim para essa igreja, um pouco antes de assumir a direção dessa igreja, eu comecei a fazer um curso de engenharia. E sabe aquelas coisas na nossa vida que acontecem, que marcam a nossa vida? Eu lembro que eu estava tendo uma aula de introdução à engenharia, e o professor Castilho, ele começou a fazer um desafio a nós ali, os alunos, no anfiteatro. Se reuniam várias classes. E ele disse algo que marcou a minha vida, eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim, que 70% das pessoas vivem com a cabeça no passado. Vivem com o coração e a mente no passado. 70% das pessoas vivem assim. Vivem lembrando das coisas do passado, vivendo no passado, e não se desprendem por nada do passado. Mas o passado não volta. E por essa razão, essas pessoas não são produtivas na vida, porque sempre estão presas no passado, na mágoa do passado, na história do passado. E aí ele continuou ensinando, ele disse assim, 25% das pessoas vivem com a cabeça no futuro. Talvez seja por isso, inclusive, que tenhamos poucos empreendedores. Poucas pessoas que são ousadas, porque são poucas pessoas que olham para o futuro com essa certa visão. É menos. A gente vê pessoas nos bares chorando as dores do passado, ano após ano, vivendo o seu passado. Algumas vivem com a cabeça no futuro. Mas essas 25% também das pessoas que vivem com a cabeça no futuro, muitas delas vivem nessa prospecção, ou seja, desejando tanto o futuro, mesmo que tenham visões empreendedoras, mas muitas vezes são frustrados, porque não desfrutam do presente. Conquistam uma empresa, não sabe desfrutar da bênção daquela empresa. Eu me lembro de um pai, de um grande empresário brasileiro, um dos maiores empresários brasileiros.
O pai dele foi um empresário muito brilhante, mas ele apenas viu que o seu pai parou quando o seu pai teve um infarto e estava de cadeira de roda. Foi quando o pai dele parou para desfrutar a vida. E ele era um garoto. Ele viu essa cena diante dele e falou: meu pai nunca teve um dia de folga, nunca soube desfrutar de férias. Era um empreendedor, era um empresário, era uma pessoa ilustre, mas vivia com a cabeça sempre querendo mais, e o mais nunca o satisfazia. 25%, 70% vive no passado, 25% vive no futuro. E o professor Castilho concluiu dizendo que apenas 5% das pessoas, segundo uma pesquisa francesa, vive no presente. Essas são aquelas que escrevem a história. Poderia dizer que alguém assim foi John Wesley, que viveu o seu presente dia após dia, desfrutando o máximo daquele momento e daquele presente de Deus chamado o dia de hoje. E é por isso que o nosso momento atual é chamado presente, porque de fato é um presente de Deus. E quantos são aqueles que não entendem isso? Ou porque vivem no passado, ou porque negam o passado, ou porque ignoram o passado, ou vivem com a cabeça no futuro, desejando mais, e o mais nunca vai chegar, porque somente 5% das pessoas entendem a razão de viver esse momento agora. E essas são as pessoas que são mais produtivas, mais realizadas, porque até mesmo quando elas passam pelo dia mau, elas aprendem com o dia mau. Mesmo quando elas sofrem, elas têm um endereço em poder buscar ajuda, que é Deus. E eu posso dizer que Josué era essa pessoa que desde sempre vivia no presente. Lá no deserto ele estava na porta da casa de Deus. Quando ele foi separado para substituir Moisés, ele se manteve com ousadia. Ele aceitou a palavra, seja forte e corajoso no presente. Meu irmão, não adianta ser forte e corajoso das lembranças do passado, ou desejar ser forte e corajoso com as coisas do futuro. Você tem que ser forte e corajoso agora, nesse presente. E é por isso que ele conquista as terras, distribui as terras e chega perto dos 110 anos e agora está trazendo todo o povo de Deus diante de Deus naquele momento do presente. Porque Siquém é um lugar de escolhas. Guarda isso, meu irmão. Siquém é um lugar de escolhas. E eu queria te perguntar, quais têm sido as suas escolhas? Quais têm sido as suas escolhas, meu irmão? O que você tem feito com a sua vida, filho? O que você tem feito com a sua vida? Você tem escolhido o quê? Ou você tem escolhido a quem, acima de tudo? Eu falarei na próxima mensagem sobre a importância do passado e a importância do futuro, mas hoje eu quero ficar aqui na importância significativa e abundante do presente. Vocês já notaram, amados, como a nossa mente divaga? Muitas vezes a gente está conversando com alguém pensando em outra coisa. Sabia que as redes sociais ela é uma bênção, mas ela pode ser uma armadilha? A tecnologia, a televisão, o entretenimento, pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. Quantas são as vezes que a gente está lendo a Bíblia, ou lendo o livro, ou estudando, o celular não para. Tecnologias que são bênção, mas pode se tornar uma grande maldição para a nossa vida. A gente precisa vivenciar, experimentar o nosso momento agora, esse instante. Quantas são as vezes que Deus está falando conosco que a gente está cochilando, que a gente está dormindo? Essa semana eu dava um aconselhamento em um discipulado que eu sempre dou para uma pessoa, e eu dizia assim para ele, porque ele estava dizendo: olha, puxa, muito obrigado, hoje o discipulado foi muito bom, aliás, tem sido muito bom. E eu falava: glória a Deus, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você tem agido também sozinho? Como que você tem feito na hora de um culto? Você precisa de alguém para te levar a Deus? Ou você se esforça no seu presente em ir até Deus? Guarde isso, irmão. Quando você está lendo a Bíblia, você começa a ter sonolência,
começa a bocejar. Meu irmão, é 7 horas da manhã, você acabou de acordar, tomou um café, está fazendo o seu momento devocional, já está com sono. Aí de repente começa a ler jornais e começa a ver reportagens e acorda. Pega a Bíblia de novo e começa a dormir. Pega o jornal, acorda. Pega o WhatsApp e acorda. Opa, tem alguma coisa roubando o que é precioso na sua vida agora. Irmão, guarda isso. A nossa vida ela é marcada de escolhas. Eu não sei se você pensou, mas hoje, quantas escolhas você teve até chegar aqui? Somente no dia de hoje. Vamos lá. Talvez você diga, pastor, eu tive 3 escolhas. Não. Sabia que dizem os especialistas que por dia, sobre a questão de comer, claro, beber inclui, a gente tem aproximadamente 226 escolhas, só sobre aquela questão de alimento. Num dia você fala, pastor, eu não tenho tudo isso de variedade na minha casa. Eu sei, mas sabe aquela ideia, ai que vontade de comer uma bolacha, eu vou tomar um café. Ah não, agora eu vou chupar uma laranja. Ah não, agora não, vou pegar uma pera. Ah, a laranja não está legal, vou fazer o quê? Só nas questões de alimentação, dizem os especialistas, que a gente passa por 200 e poucas escolhas num dia. Que loucura, não? Ou seja, a gente escolhe o tempo todo e nem percebe que está escolhendo, mas estamos escolhendo. E dizem também que nós tornamos no nosso dia aproximadamente 35 mil escolhas, num dia, de forma geral. O que vai comer, se vestir. Por exemplo, irmãs, hoje, diante do guarda-roupa, para vir à igreja, pelo menos 50 escolhas. Só da máscara foi umas 10. Não é assim? Que tipo de presilha, que tipo de laço. Os homens é mais simples nessa questão. Quer dizer, hoje em dia nem tanto. Mas 35 mil escolhas, que loucura. Mas os especialistas vão dizer uma coisa que é mais fantástica ainda. Porque a gente escolhe o dia inteiro, irmãos, entre o que fazer, o que não fazer, o que tomar, o que não tomar, se amamos, se não amamos, se perdoamos, se não perdoamos. A gente faz escolhas o tempo todo. Você negue ou não, é assim a nossa vida. E isso está no seu controle, e isso Deus te deu para você. Querido, isso é fantástico. Os especialistas também vão dizer o seguinte, que nós, seres humanos, durante a nossa vida, agora é uma avaliação da vida, nós tomamos de 3 a 5 grandes escolhas que vão derivar todas as demais escolhas da nossa vida. Você não escolheu aonde nasceria, isso não veio de você. Mas você escolheu a profissão que você teria, ou quem sabe a faculdade. Você escolheu o cônjuge. Você escolheu a religião, ou a fé, o credo. Você escolheu o estilo de vida, saudável ou não. Você escolheu continuar crescendo ou não, ou sendo conduzido pela vida. As nossas grandes escolhas da vida são de 3 a 5. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas deriva-se disso. E todas as demais escolhas, essas 35 mil diárias que acontecem conosco, são derivadas delas. Pode ver. Olha que fantástico. Isso me apaixona, sabe por quê, irmãos? Isso foi Deus quem te presenteou e me presenteou. E aqui onde entra uma lição poderosa da aliança. Porque o que é aliança, em tese, irmãos? A aliança é muito mais do que o contrato. Na aliança que temos com Deus e que temos com os nossos irmãos, com a nossa família, a gente precisa ter o quê? Confiança. Em primeiro lugar, precisa ser uma decisão do coração. Você faz uma aliança com a decisão do coração. Você não faz uma aliança em contrato. Uma sociedade você monta em contrato. Mas uma aliança não é o contrato que vale, é a decisão do coração. Quer ver um exemplo disso? Seu casamento e o meu. Nós casamos pela decisão do coração. Nós não casamos porque registramos no cartório a certidão de casamento. Eu posso estar na certidão de casamento, mas o meu coração perdeu a aliança. Por quê? Porque é uma decisão do coração.
Na aliança tem a ver com relações íntimas. Na aliança tem a ver com confiança. Na aliança tem a ver com amizade. Mas na aliança tem a ver também com a liberdade. Deus faz conosco aliança, não faz conosco contrato. Ele nos deixou viver em aliança. E debaixo da nova aliança, realizada pelo sangue de Jesus por nós, é aliança. O desejo de Deus é ter com você e comigo aliança. Por quê? Porque Ele decidiu no coração dEle, Ele escolheu no coração dEle se relacionar conosco, Ele escolheu no coração dEle confiar em nós, Ele escolheu no coração dEle querer ser amigo da gente, e Ele escolheu também te dar e me dar liberdade. Agora decidimos o que escolher, se é o monte Ebal da maldição, que é maior, ou se é o monte da bênção, que é Gerezim, é menor. É uma escolha minha, é uma escolha sua, é uma escolha diária, e é uma escolha que tem que ser mantida, mas é uma escolha em aliança. Charles Haddon Spurgeon dizia que você nunca verá ninguém entrando no céu sendo puxado pelas orelhas, Deus puxando pelas orelhas. Entre para o céu, meu filho. Nós sabemos do poder de Deus, mas nós sabemos das nossas escolhas. Fantástico isso, irmãos. Isso é fantástico. Então a aliança tem a ver com a escolha e a decisão do coração. Pode ver, irmãos, hoje na nossa sociedade infantilizada, semana um irmão publicou nas nossas redes sociais um educador que sempre dá uma palestra, se não me engano é um nordestino, e ele fala bastante sobre isso, das crianças que hoje são infantilizadas e que tentam monopolizar os pais. E ele fala que ele foi fruto de uma geração, esse palestrante, em que a mãe dele, certa ocasião, disse para ele: filho, faça isso. Ele disse: mamãe, eu não vou fazer. Meu filho, faça. E ele respondeu: mãe, se a senhora me obrigar, então eu não vou fazer, porque é sobre obrigação. E ele respondeu dizendo: mamãe, eu vou deixar de te amar. E ela disse: não tem problema não, obedeça, simplesmente obedeça. E aí ele diz que isso foi poderoso na vida dele, porque o respeito imposto pela mãe o ensinou a amar a mãe. Porque a mãe, como autoridade sobre ele, deixou um legado sobre aquela criança, de que crianças precisam de autoridade, porque assim as crianças também um dia serão adultas, equilibradas e harmoniosas. E ele menciona sobre ele dizendo o seguinte, que ele foi fruto de uma geração que não tinha televisão, não tinha Netflix, não tinha redes sociais, e ele teve que trabalhar duro para conseguir as coisas. E nós que passamos por isso no passado, criamos um mau hábito, diz esse palestrante, do quê? De dar uma vida muito protegida aos nossos filhos, aonde esses filhos crescem sendo mimados e monopolizam o lar, monopolizam a TV. Você que tem a minha idade saberá disso, que quando o papai chegava em casa do trabalho, quem é que assistia a TV? Era papai, e os filhos aceitavam a instrução do papai, porque era assim que se fazia antigamente. Hoje em dia, você vai em casa, você chega lá e vai mudar o canal de TV. A criança só falta morder a mão do pai. Por quê? Monopolizam. Percebam, irmãos, o monopólio não tem a ver com aliança. O monopólio tem a ver com o quê? Com o ato de domínio. Assim como a liderança tem que ser feita em aliança, a tirania é feita em domínio. Quando eu imponho algo a alguém pela força, mesmo que seja por meio de emotividades, eu estou monopolizando relações. E isso é um ato de infantilidade, é um ato de tirania e é um ato de doença. Olha que fantástico. Porque uma pessoa equilibrada, ela tem aliança com o outro e ela respeita as opiniões do outro. Por isso que entra a liberdade na aliança. Podem ver que quando se quebra uma sociedade é porque não se confia mais. E aí então se separam as partes. Assim como tudo na vida. É por isso que Deus quer conosco ter uma relação de aliança. Você quer ter uma relação com Deus de aliança? Siquém é um lugar de escolhas. É um lugar especial onde escolhemos o que desejamos fazer.
Siquém é um lugar de aliança com a família. Olha que fantástico. Josué estava chamando a família de Deus, as 12 tribos, os representantes, e todos eles estavam diante de Deus. Pastor, aqui não tinha nenhum que era fraquinho na fé? Claro que tinha, irmãos. Lembra que eu disse que é na aliança que há liberdade? Vem cá, papai. Enquanto seu filho era pequeno, você trazia-o para a igreja ou não? Claro, porque era pequeno. E depois? Depois, você não pode trazer mais puxado pelas orelhas, porque é liberdade. Nós como pais, nós como maridos, não podemos impor a espiritualidade à esposa, aos filhos. Até certo ponto, podemos. Até certo momento, nos filhos, não na esposa. Mas chega um dado momento que você não pode mais. É assim, vovó, que você tem que fazer. Porque a aliança tem a ver com o quê? Com esse lugar, esse ambiente em que nós temos a liberdade de fazer ou não. Isso me faz lembrar o grande avivalista Moody. Moody estava ganhando muitas pessoas nos seus dias. Começou fazendo uma obra aqui, acolá, por meio da escola bíblica, e Deus começou a usar a vida de Moody, o grande avivalista americano, e ele começou então, ao invés de trabalhar em escolas dominicais, começou a pregar. E ele, como um sapateiro, era uma pessoa muito simples, era uma pessoa muito limitada. Em um dado momento ele começou a viajar, não só na América, mas fora do mundo. Em um dado dia, o filho de Moody chegou para ele e disse: papai, me deixa, papai, porque agora eu estou na universidade, eu não quero mais seguir o cristianismo. Imagine você ganhando milhares de pessoas mundo afora e ouvindo uma palavra como essa. Mas é nessa hora que vivemos com a família em aliança, porque nós não podemos impor a decisão de ninguém sobre isso, da fé. E aqui, irmãos, há um segredo, inclusive na igreja, irmãos, guarde isso. Porque muitas vezes as próximas gerações são mais fracas do que a geração anterior? Porque nós criamos modelos repletos de monopólio eclesiástico. Nós mimamos os nossos jovens, ou os nossos obreiros, barganhando com eles o ministério. Se você pregar, a pessoa diz assim: se eu pregar eu vou para a igreja, se eu não pregar eu não vou. Se eu tocar, eu vou para o louvor. Se eu não tocar, eu não vou para o louvor. Se eu for ser útil com algo que dê proeminência, eu faço. Se não, não faço. Aí a gente cede, né? O que a gente está fazendo para essa pessoa? Ela está monopolizando o jeito de fazer igreja. E, naturalmente, quem monopoliza algo é o dono da situação. E na igreja, irmão, só há um dono. Só há alguém que pode dar a última palavra, que é o Eterno. Por isso que muitas vezes a nova geração ela é mais fraca, que cantam na igreja, choram na igreja, mas põem o pé para fora da igreja, é mundo, é carne, é bife e todo tipo de tragédia. Irmãos, guarde isso no seu coração. A gente não pode negociar a conversão. Siquém é um lugar de aliança com a família, a nossa família, mas é um lugar de liberdade. Guarde isso. A gente tem que saber ter confiança, amizade, relacionamentos marcados e pontuados pelo amor, mas há pessoas, há personalidades que vivem e a gente tem que respeitar, e a gente também tem que dizer não. Houve um caso muito chocante num dia, enquanto eu dava aula, que um dos alunos falou: pastor Rai, o senhor está sabendo de um grande pastor da Europa, que é uma pessoa ilustre, que ele se divorciou e se tornou gay? Falei: não, pois é, pastor, foi uma coisa horrorosa. Aí ele começou a mencionar em sala de aula. E ali eu não sabia da informação, falei: poxa, que pena, né, irmãos, é uma tragédia. Mas eu estava dizendo, eu mencionei assim, eu falei: olha, irmãos, uma coisa é fato, pode ser uma grande personalidade, a gente tem que fazer uma escolha em quem desejamos seguir. Porque é em momentos assim que a gente diz: sim, antes ele servia para mim, agora ele não serve mais, é simples assim. E aí o aluno disse: foi isso que aconteceu, pastor, houve uma divisão de 2 blocos.
Aqueles que justificam e continuam seguindo esse pastor, mesmo que o que ele faça seja contra a Bíblia Sagrada, e aqueles que dizem, não, ele foi uma bênção, mas agora ele escolheu erradamente, então nós não o queremos mais como o nosso referencial. Liberdade. A gente tem que ser muito resolvido sobre isso, irmãos. E Siquém é esse lugar de escolha e de aliança. Aliança na família, aliança na igreja. Mas aliança, guardem isso, irmãos, é aliança. Tem que ser de coração, tem que ser inteiro. O texto sagrado de Josué, capítulo 24, o texto diz, sirvam o Senhor de todo o coração. Porque a aliança só funciona quando é todo o coração. Siquém é um lugar de aliança com a família. Na semana passada eu mencionei, irmãos, um lar abençoado marca demais a nossa vida. Um lar abençoado marca demais o nosso lar, a nossa história, a nossa criação e a nossa identidade. É por isso que Deus zela tanto pela família e o projeto família. E aqui, irmãos, indiferente da sua história, indiferente dos seus tombos, indiferente dos seus dissabores, zele pela família, segundo aquilo que Deus deixou para você e para nós. Porque por meio dessa família harmoniosa, poderosa, a gente vai construindo pessoas fortes para um futuro melhor. E é por isso que quando a gente encontra grandes amigos, a gente tem o desejo de trazê-los para a nossa família. Eu vou dar uma pausa aqui, vou só contar essa história e vamos encerrar. Houve um pastor que chegou para mim em certa ocasião e eu perguntei para ele sobre um casal que eu e ele conhecíamos. E eu disse assim para esse pastor, porque, guarde isso, irmãos, o nosso arqui-inimigo sabe da importância de viver alianças na família. E ele tem uma estratégia sutil, diabólica, que mina, que destrói aos poucos a base dessa aliança em família. Esse pastor, eu perguntava para ele sobre o tal casal e ele disse para mim, pastor, ele disse assim, com um tom inclusive de desabafo, ele falou até dando uma expressão de tristeza e de meneando, tipo a cabeça, não teve jeito. Ele disse assim, pastor, esse casal, eles estavam divididos e rachados. Não teve jeito. Eles se separaram. Guarda essa palavra. Divididos e rachados. Qual é a estratégia sutil das trevas? Dividir, rachar ou simplesmente cunhar uma relação. Sabe o que é uma cunha? Sabe a enxada, você quer segurar o ferro da enxada, você dá uma serrada no cabo, pega uma cunha, que é uma madeirinha ou um ferro, retangular, pontiagudo, e você bate em cima daquela parte, e trava, e a enxada não solta, porque ele faz um contrapeso. O diabo muitas vezes ele não precisa de muita coisa para destruir a aliança da família, basta ele cunhar certas coisas. Ele cunha aqui, está cunhado, ele dá uma batida hoje, passa-se 2 meses, ele dá mais uma batida, o diabo, passa mais 6 meses, ele dá mais uma batida. Como que ele cunha essas relações, pastor? É simples, um murmurador, um contendioso, uma pessoa que faz mau gosto para as coisas de Deus ou para as coisas da família, ele cunha. O diabo ele precisa apenas de uma cunha. Sabe, irmãos, lembra que eu disse para vocês que a aliança são relações de confiança, de amizade, de amor? Muitas vezes o diabo vai cunhando sentimentos. E aí chega alguém e diz, olha, você não pode passar longe daqui, você está passando dos limites. E a pessoa continua passando dos limites, cunhando. O diabo ele não precisa destruir a sua vida, a sua casa, basta ele cunhar a sua mente, cunhar a sua alma. Quantas são as vezes que a gente está vivendo diante de Deus e vem as vozes dos moradores do Monte Ebal e dizem, venha para cá,
esse monte, ele é feito de pedras, ele é forte, ele é maior do que o monte da bênção. Isso vai cunhando as nossas escolhas. Quantos são os que passam pela porta larga e são felizes? Quantos são aqueles que estão no caminho largo? Venha! E o mundo vai ecoando essa voz e vai cunhando. Nessa noite Deus fala conosco que Siquém é lugar de escolha. Que escolha você quer fazer para a sua própria vida? O que você escolhe? Você tem vivido como aqueles que vivem só no passado? Ou com a cabeça só no futuro? Hoje Deus te resgata a esse momento chamado presente, porque Ele quer que você escolha com Ele, escolha corretamente, escolha da forma certa, porque Siquém é também o lugar que apontamos o caminho. Siquém é o lugar que nós apontamos o caminho, que Deus aponta o caminho, que o profeta aponta o caminho, que o evangelho aponta o caminho. A quem vocês irão servir? Se é o Senhor ou se são outros deuses? Se Deus realmente é o seu Senhor, hoje o sirva. Se realmente vocês querem servir aos deuses dos seus antepassados, aos deuses das nações, então sirva. Siquém é o lugar que nós apontamos o caminho, mas nós tomamos a decisão. Qual é o caminho que escolheremos? Qual é a sua escolha? Guarde isso no seu coração, meu irmão. Você não é o caminho. Nós não somos o caminho. Nós só apontamos o caminho. E quando nós apontamos o caminho, nós precisamos passar. Passar por onde? Pela porta. Porque essa porta que Deus tem para nós, que é no Monte Ebal, que é um monte menor, talvez o mundo não dê muito valor, talvez as coisas do mundo não deem muito prestígio nem notoriedade, porque essa mensagem não agrada ao mundo, não agrada os ímpios, não agrada aqueles que não gostam ou não querem Deus. Essa mensagem não é muito palatável, pelo contrário, ela não agradará mesmo, mas é nesse monte que encontramos vida e vida em abundância. Mas para entrarmos nele, precisamos passar pela porta que é estreita e pelo caminho que é apertado. Mas quando começamos a viver debaixo desse caminho que é apertado, desfrutamos de bênçãos imensas, porque é quando estamos nesse caminho apertado, nesse caminho chamado Jesus, Deus faz muitos milagres em nós e por meio de nós. Siquém é lugar de escolhas. Escolha quando, pastor? Agora. Siquém é lugar de aliança com a família de Deus, começando pelo seu lar. Siquém é o lugar onde apontamos o caminho. Nessa noite, diante de Deus, o sol está se pondo e você precisa de dar uma resposta diante do Senhor. Eu te convido a você orar comigo agora e a você, de fato, poder escolher algo nobre e bom para a sua vida. E o desejo do meu coração é que você escolha Deus em primeiro lugar. Deus sobre todas as coisas. Como você tem vivido a sua vida, meu irmão? Você tem desfrutado das bênçãos do Gerezim ou tem desfrutado da maldição do Ebal? Hoje Deus aqui te coloca diante dele. Quero te lembrar que a palavra Siquém significa costas, significa ombros. Oh, meus irmãos, qual é o monte que você vai se apoiar? Qual é o monte que você terá ele como seu ombro, como suas costas? Se lança hoje nos ombros de Deus. Abraça hoje nos ombros de Deus. Se solta sobre as costas desse Pai bendito, porque Siquém é lugar de aliança, aonde nós nos lançamos nos braços, no colo, nas costas do nosso paizinho, do nosso Pai de amor. E talvez você diga no seu coração: pastor, eu estou fraco, eu não tenho conseguido andar. Eu quero te dizer, peça socorro nessa noite, que Deus te colocará nos braços dele, porque ele tem poder
Ele tem poder de fazer algo novo e maravilhoso na sua vida. Vai clamando a Deus, irmãos, porque hoje Deus está marcando esse momento na sua vida. Se você clamá-lo, se você invocá-lo de todo o seu coração, não há demônio que pode te escravizar, não há carne e não há culpa que pode ser maior do que o poder de Deus sobre a sua vida. Se você clamar a Deus de todo o seu coração, crer nele, o poder dele será derramado sobre você. Siquém é o lugar de escolha. Deus está dizendo nessa noite: meu filho, minha filha, me escolhe a minha palavra, escolhe os meus mandamentos, escolhe o que eu reservei para você. Nessa noite Deus quer que você escolha coisas que realmente o alegrem. Siquém é o lugar de decretos sagrados, de leis sagradas, de um livro divino, de uma presença de Deus sobre aquele que clama. Então clame ao Senhor agora, clame a Deus agora, clame. Eu convido o Ministério de Louvor para eles virem aqui à frente. Eu quero ter um momento agora, enquanto eles tocam o hino, eu quero que você se derrame diante de Deus. Quem sabe você tem escolhido errado, quem sabe você tem se apoiado em ombros errados e tem te feito sofrer, tem te feito chorar. Quem sabe na sua vida tem marcas porque você se apoiou em ombros de pessoas que você não poderia confiar jamais. Faça nessa noite uma aliança com o Senhor, apoie-se nos ombros do Senhor, assim como fez Abraão. Talvez você está vivendo o dilema aqui, o dilema de Levi e de Simeão, um dilema onde a sua vida foi manchada, foi marcada, onde você foi cúmplice em erros. Eu quero te dizer que Deus hoje vai te levar como levou José do Egito, até Siquém para buscar os seus irmãos. Talvez essa tenha sido a sua história, uma história que você tentou ajudar, mas você foi golpeado e foi traído e foi lesado, como foi José do Egito. Ele foi até Siquém para realmente ajudar os seus irmãos, e os seus irmãos o traíram. Quem sabe assim tem sido a sua vida. Você tem feito bem a muitos e esses muitos têm te pagado com mal. Eu quero te dizer que José do Egito será o tema da minha próxima mensagem. Sabe por quê? Porque Deus pegou aquele lugar que foi um lugar de marca para ele e se tornou um lugar de bênção para ele e para toda a sua descendência. Agora, Israel estava em Siquém. Israel estava na tribo de Manassés, na tribo do filho de José. E agora Deus estava escrevendo uma nova história. Então se lança diante de Deus. Diga para Deus: Deus, me ajuda a te escolher correto. Lembra que há pouco eu disse que nós fazemos de 3 a 5 grandes escolhas da nossa vida? Talvez você já fez essas 5 e tem chorado tanto. Deus quer te ensinar a você escolher correto. E aqui, esse é o manual de Deus para as nossas escolhas corretas. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Deus, que é o caminho a percorrermos para se encontrarmos com o Pai. Vai orando na sua casa, vai clamando a Deus, enquanto o Ministério de Louvor clama, ou melhor, canta esse hino. Vai clamando, e eu quero logo depois dessa oração orar por vocês. Se rasgue diante do Senhor. Meu coração queimou de amor, queimou por Quem sabe você tem sofrido por causa das escolhas erradas do passado. Hoje Deus quer te ensinar a escolher correto. Quem sabe você tem vivido a síndrome da samaritana, que pensa que é em Samaria o lugar de adoração. Oh, meu irmão, nessa noite Deus quer te ensinar a amar correto, quer te ensinar a viver correto, quer te ensinar a obedecer correto.
Se lance diante de Não Deus. vou sair Clame por Ele daqui. agora. Chore aos pés dEle. E sem te tocar, e sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Senhor, vai contemplando a voz, vai contemplando a lágrima. Nada vai me contemplando tirar cada um dos teus daqui. filhos que nessa noite se lançam diante da tua presença. E sem te tocar, Pai, ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, esse que clama, sem ser esse que pede uma libertação, que pede um perdão. por ti, Visita os teus filhos e filhas. nada vai me Enxuga atrair. as suas lágrimas dos olhos. Nada Cura os vai, nossos corações. Transforma as nada nossas vai me vidas. tirar Ouça, daqui. Pai, a oração do teu servo. Estou subindo, estou subindo ao monte santo de Sião, e vou Nessa noite, tocar o se céu imagine com meu subindo no Monte Gerezim e saindo do Monte Ebal. Vire as costas para o Ebal e vá em direção ao Monte da Bênção. Peça para Deus te ajudar nessa caminhada. te buscar. A porta é estreita, o caminho é apertado, Meu coração, mas é ali que você se encontrará com o amado da sua alma. queimou por Clame ao Senhor de todo o seu coração. Pai, meu Pai, saudade. E confesso, Deus, confesso que demorei pra sentir, mas senti. E não vou sair daqui, não vou sair e sem te tocar. Deixa Deus te tocar nessa noite. Deixa Sem Deus te ser perdoar. tocado. Se sinta ser banhado pela misericórdia do Senhor nessa noite. Nada vai me atrair. Aleluia. Nada vai, e nada vai me tirar daqui. Sem te tocar, meu Deus, e sem te tocar. Toque em Jesus. Clame por Jesus. Sem ser tocado. Deixe Ele restaurar a sua vida agora. Nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui. Vamos dizer, estou subindo ao monte santo de Sião. Nessa noite Deus te chama para o Monte Gerezim. Toque no Senhor. Toque em Deus. Em adoração estou subindo ao monte santo de Sião. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar. Deus, nessa noite,
se coloca junto diante à de você, pedra estou, dizendo: vem, filho, pedra preciosa. coloque a tua mão sobre o meu ombro. Eu vou te ajudar nessa caminhada. Vem, filha. Se você tem sofrido sozinho, seguindo a sua força, se lance sobre as minhas costas, como um paizinho faz com uma criança enquanto se diverte. É assim que Ele vai fazer com você. Se sinta abraçado por Deus, se sinta colocado nas mãos de Deus. É assim que Deus age com aquele que crê nele, com aquele que vai a Ele de todo o coração, em aliança. Pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável. Pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável. Pedra preciosa é o meu. Quem vai subir? Quem vai subir? Quem vai subir? Permanecer, permanecer em ti. Eu vou subir. Eu vou subir. Você que sente que Deus falou com você hoje, acredite nisso. Como eu disse, nós proclamamos o caminho, nós apontamos o caminho, nós não somos o caminho. Nós anunciamos quem salva, nós não somos a salvação. Nós falamos dele e também nos dirigimos a ele. Eu não posso gerar em vocês conversões, eu não posso gerar em vocês novo nascimento, eu não posso gerar em vocês santificação, eu não posso gerar em vocês regeneração. Quem faz isso é Deus. E é por isso que agora Ele quer realizar isso na sua vida. Basta você dizer, como aquele povo e Josué: sim, Senhor, eu te escolho. Sim, Senhor, eu faço uma aliança com você. Sim, Senhor, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor agora. Eu quero o monte Gerizim, eu deixo o monte Ebal, eu viro as costas para Ebal e eu me agarro ao Gerizim e não vou sair daqui de jeito nenhum. E aí o milagre vai acontecer na sua vida, porque todas as vezes que pela fé, e isso é fé, começamos a trilhar esse caminho, Deus faz os milagres dele em nós e por nós. Eu não tenho dúvida que Deus está me usando como um instrumento de milagre na sua vida. Hoje Deus te pede: me escolha, meu servo, me escolha, minha serva, volte para mim, se lance em mim, porque assim você terá vida e vida em abundância da parte do Senhor. Se Deus tem falado com você e se essa é a sua escolha, então comece a orar e dizer: sim, eu vou te seguir agora, eu vou te obedecer agora, eu vou cumprir a tua palavra agora. Eu não olharei mais para mim mesmo ou para a minha sabedoria, ou não me colocarei como a última palavra, mas a última palavra é tua, Senhor. E aqui fica um desafio: não olhe para os seus sentimentos, não seja conduzido pelos seus sentimentos. Fé não é sentimento, fé não tem nada a ver com sentimento. Fé é sentimento, é sentimento. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos crescer
pela fé. E aquele que crê em Deus tem que ser pela fé. E quando se aproximamos de Deus é pela fé, não é pelos sentimentos. Talvez é esse o motivo que te levou a subir e a escalar o Monte Ebal, que é o monte da maldição. Porque você conduz as suas escolhas pelo sentimento. O que dá vontade na sua carne você faz. O que você sente no seu ventre você cumpre. Nessa noite Deus quer que você coloque a sua mente totalmente inclinada a obedecer a Deus. Coloque a sua mente, coloque a sua razão e diga: a partir de hoje eu subjugarei a minha mente, subjugarei as minhas paixões, seguindo apenas a palavra de Deus, da forma que Deus ensina, e não os meus sentimentos. E dessa forma, querido, você verá o que é escalar no Monte Gerizim e viverá a bênção de Deus. Ore comigo agora. Pai, recebe cada uma dessas pessoas que oraram e estão orando agora. E eu te peço, derrama da tua força. Quebra cadeias agora, Senhor. Cadeias emocionais. Quem sabe infantilidades. Quem sabe esse monopólio infantil que faz e nos adoece e nos estraga. Porque nessa hora, Pai, nós não queremos viver com o próximo e muito menos contigo, debaixo de monopólios, debaixo de tiranias, mas nós queremos viver aqui a clareza dos papéis deixados por Ti e aonde o Senhor nos ensina a viver. Tu és o amado da nossa alma, Tu és o eterno e ninguém nem nada se compara a Ti. Queremos Te ter como nosso maior tesouro, ou como disse Wesley, Senhor, pessoas que amem única e exclusivamente a Deus e que não tema a nada, exceto o pecado. Faça da nossa vida assim também, papai. Faça também da nossa vida assim. Livra-nos do pecado, livra-nos das paixões, livra-nos de sermos entregues a nós mesmos. E faça-nos sermos pessoas como foram Josué e esse lugar que todos eles estavam diante da presença de Deus, porque é assim que nós estamos hoje e é assim que nós queremos viver para sempre, diante daquele que vive e reina. Pai, aqueles que estão pedindo agora perdão, eu te peço como ministro do Evangelho, intercedendo por eles, perdoa-os, perdoe-as, marque-os com teu poder. Ó Deus, obrigado porque nós não temos esse poder de fazermos milagres, mas somos canais do teu milagre. Somos aquele que aponta o caminho, somos aqueles que fala de quem é o Todo-Poderoso de Israel. Eu te peço que agora, Senhor, essas pessoas que estão pedindo para que o Senhor os ajude, as liberte, que o Senhor, pelo teu dedo poderoso, pela tua graça esplêndida, mostre a tua glória sobre eles e transforme as suas histórias, transforme as suas vidas, porque esse quem é lugar de escolhas. E agora eles estão escolhendo subir nos teus ombros, se lançar nas tuas costas, se lançar nos teus braços. E por essa razão, Pai de amor, carrega-nos nos teus colos, porque é assim que a gente quer viver para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que fez uma oração pedindo perdão, pedindo a reconciliação, creia que você foi agraciado pelo Senhor nessa noite, porque você escolheu corretamente, e agora é você e Deus, como é eu e Ele. Se você escolher corretamente, você estará no Monte Gerizim, deixará o Ebal, e as bênçãos de Deus te alcançarão. Amém? Se esse culto foi bênção para a tua vida, compartilha com o maior número de pessoas. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. É com muita alegria que a gente está aqui para fazer a obra de Deus aqui na igreja local e também nas nossas redes sociais, aonde essa mensagem chegar. Eu quero dizer que nós estamos num processo de retorno com a igreja
Então temos tido uma lista de frequência para que a igreja não fique muito cheia. Então, irmãos, revezem entre vocês para virem na igreja. Todos aqueles que já foram vacinados, aqueles que já se sentem que estão bem. E a gente vai estar fazendo paulatinamente esse regresso. Temos deixado uma margem aqui para os visitantes, naturalmente. E dessa forma a gente vai estar voltando aos poucos. E deixa eu aproveitar aqui. Vou estar compartilhando aqui no chat do YouTube. Todo sábado, querendo Deus, nós estaremos publicando no nosso canal oficial da igreja, que a gente faz a transmissão aqui também nas nossas páginas do Face. Uma mensagem antiga que ainda não está no nosso canal. O Felipe Vieira, ele está nos ajudando a editar mensagens antigas. Então, sábado agora, às 6 horas da tarde, vai sair a publicação de uma mensagem, que é a chamada Pedra de Tropeço. Então, 6 horas da tarde vai estar sendo lançado. Preguei essa mensagem um domingo depois do batismo, do último batismo que tivemos. E foi uma mensagem que inclusive marcou muito a vida de vários irmãos, porque foi a primeira ceia. Então, celebre conosco. Sempre que der, todo sábado às 6, terá uma mensagem antiga. Antiga, mas não está editada, não foi publicada. Então vai ser nova. Muitas pessoas não assistiram. Vou estar compartilhando os links agora no chat do YouTube. E então, quem ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o sininho ativado, porque assim você vai ser sempre avisado quando tiver qualquer coisa, tá bom? E o que eu queria dizer, continue apoiando os nossos trabalhos, porque eu não tenho dúvida que Deus tem usado essa igreja para fazer grandes coisas. Como eu disse, eu só quero estar em aliança com o meu Deus, com a família de Deus, começando pela minha casa, porque quando a gente está nesse caminho, a bênção de Deus vem sobre nós, porque é assim que Ele trabalha. Você está no caminho, você vive nele, então que a bênção de Deus te alcance. Quero dar a bênção apostólica. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês agora e para sempre. Amém.